Nesse momento, Senhor, nós queremos te convidar à presença do teu Santo Espírito para que ele venha estar conosco. Que tudo que formos fazer aqui seja para a tua honra e tua glória. Que todos que se chegarem aqui, Senhor, se sintam preenchidos, pedimos, não por merecimento, mas em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Deixar o seu celular de lado, tá? Deixar as conversas e se concentrar na adoração ao nosso Deus, tá? Enche o seu pulmão de ar e de alegria. Vamos louvar juntos o nosso Deus. O primeiro hino dessa noite vai ser o hino Teu Poder. Ao meio de vencer, Teu poder, Teu poder, Teu poder, que vem lá do alto, o Teu poder, pra vencer o mal, em Teu poder está nossa esperança, concede o teu poder. Vamos lá, mulheres, vai. Estamos tão cansados, Pai, dá o poder, nos dá poder. Agora os homens. Vive o nosso coração, dá poder, nos dá poder. Todos agora. Teu poder, que vem lá do alto, o teu poder, pra vencer o mal, em teu poder, está nossa esperança, concede o teu poder, o teu poder. Vencer o mal, em teu poder está nossa esperança, concede o teu poder, concede o teu poder. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Melhorou, hein? Vamos colocar em pé nesse momento. Vamos cantar o hino Renova-me. Possamos transformar esse hino numa verdade na nossa vida, tá? Transforme esse hino numa oração neste momento. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me pra fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça.
1970. Ali do Rio. Neste momento, queria chamar a irmã Célia para vir aqui à frente fazer uma oração para a gente. Aqui está o teu povo, Senhor. Uma parte dele está aqui nesta quarta-feira, um pouco de frio, mas nós estamos aqui porque viemos te adorar. Nós viemos aqui, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, porque nós necessitamos de Ti. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos, Senhor, falar o que o Senhor faz por nós. Nós estamos alegres, felizes, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor nos escolheu para fazer parte do Teu povo, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por este ricos momentos que vamos estar aqui. Já Te adoramos com esses louvores tão lindos. E agora, Senhor, nós vamos testificar daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. E depois vamos estar prontos para ouvir o Senhor falar conosco. Muito obrigado, Senhor, por esta riqueza, por este momento, porque muitos não têm essa oportunidade. Muitos estão impossibilitados, Senhor, de vir à Tua casa. Muitos, Senhor, queriam estar aqui, mas não podem. Que o Senhor os visite aonde eles estiverem. Nesse momento, Senhor, eu entrego a irmã Shirley nas Tuas mãos, para que o Senhor abençoe ela, visite ela, alegre o coração dela.
Por favor, Senhor, como ela tem muitos, que o Senhor esteja com cada um dos teus servos que não puderem estar aqui por algum motivo que só o Senhor sabe. Que o Senhor os visite, que o Senhor os alegre, que o Senhor os conforte, que o Senhor os fortaleça com o teu poder, com a tua glória. É o meu pedido nesta noite, em nome de Jesus, teu Filho amado. E nesse momento está aberto a oportunidade para você falar o que o Senhor tem feito. Eu tenho certeza que não tem sido pouca coisa. Quem vai ser o primeiro? Tem tanta coisa assim na mesma hora, e aí eu iria me atrasar mais ainda, e aí eu não respondi, mas os irmãos já sabem, né? Vamos orar pelo aniversário do irmão, mais uma primavera, isso é uma riqueza, não é? Graças a Deus pela vida do irmão. Mas, irmão, só do seu ter sentido no coração a vontade de ajudá-lo e não ajudou porque não pôde, Deus viu. A sua intenção, Deus viu. Porque o nosso Deus não é que nem nós, né? Nosso Deus, ele é maravilhoso. Espanhol. A irmã fala, né? E ela tem muita vontade, mas ela tem muita dificuldade também, porque ela depende de alguém para chegar e ficar, acho que é com os netos, né, irmã Josinete? Com os netinhos dela, então ela tem essa dificuldade, que ela cuida dos netos. Então a gente, vamos estar orando pela irmã Helena, sim, né? Graças a Deus. Irmãos, vai preparando o seu testemunho, que eu vou dar um testemunho aqui. É um testemunho maravilhoso e rápido. É só assim que eu fiquei muito feliz. E eu tenho que agradecer a Deus, porque é uma bênção. O meu neto, o Pedro Miguel, ele participou de uma Olimpíada de Matemática pelo estado de São Paulo, pela escola pública, e ele ficou entre os 20, no estado de São Paulo. Glória a Deus. Ele ganhou até um tablet. E eu fiquei assim muito feliz. Não conto isso para engrandecer, mas eu conto, porque é uma felicidade, né, de uma avó ver um neto assim, né? E ele, assim, ele gosta muito de matemática, e ele ficou eu não sei exatamente a classificação dele, eu sei que ele ficou entre os 20, né? E aí eu estou muito feliz, é uma bênção de Deus, é por isso que eu estou testificando. Eu vi a Sarinha ali, alegre, testificando da bênção dela, e eu falei, meu Deus, já ia esquecendo do meu neto, tem que contar também? Então vamos lá, quem tem mais? Olha, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Quero agradecer o irmão Humberto que abriu o culto, né? E ele começou, eu fiz o máximo para estar aqui um pouco antes, eu não pude, mas graças a Deus que o Senhor já preparou o irmão, e eu quero chamar o irmão para fazer a nossa oração, para a gente ouvir Deus falar conosco, porque nossa intenção aqui é assim, é o máximo testificar. Nós vimos o que Deus fez e queremos também ouvir Deus falar. Agradecer o irmão Esdra que aceitou o convite, foi mudado o dia, né, irmão? E assim mesmo o irmão está aqui com a sua esposa, né? Vocês são muito, muito, muito bem-vindos. Vamos dar um bem-vindo para o irmão? O irmão é muito bem-vindo, e depois da oração o irmão está com a palavra. Senhor nosso Deus, Pai amado, somos agradecidos pela oportunidade do qual o Senhor nos dá de estar na tua igreja, no teu santo templo, para honrarmos e engrandecermos o teu santo nome. Por favor, Deus querido, nesse exato momento, seja com a nossa irmã Shirley. Nós estamos com muita saudade dela, Deus querido, aqui no nosso meio. Que o Senhor possa ser o grande médico na vida dela. Por favor, Deus querido, seja também com o Wagner e com a irmã Maura, que essa semana fizeram aniversário. Estamos felizes, ó Deus querido, por ver esses dois irmãos completando mais um ano de vida. Que o Senhor traga muitas bênçãos na vida deles. De uma forma especial também, ó Deus querido, eu peço que o Senhor traga uma bênção especial sobre o Campuri, que vai acontecer daqui a poucos dias, ó Deus querido. Que o Senhor possa estar à frente de tudo, e que as crianças, a diretoria aqui do Jardim Prudência possam sentir a tua poderosa presença e manifestação naquele santo lugar.
Por favor, ó Pai querido, somos agradecidos também pelo livramento do irmão Esdras. Somos agradecidos porque nada de pior aconteceu com ele. E nós vemos um milagre, que foi a proteção que veio de Ti. Eu te peço também, ó Pai querido, pela nossa irmã Helena. Tu sabes, ó Pai querido, de tudo aquilo que ela precisa para ser mais feliz. Cuida dela, cuida da família, cuida principalmente dos netos. Por favor, ó Pai querido, também agradecendo de uma forma muito especial pela inteligência que o Senhor deu para o Pedro Miguel. É uma alegria muito grande vermos ele representando a escola pública, conseguiu esse título tão importante, ganhou um presente com o tablet. Somos felizes, ó Deus querido, por tantas conquistas que o Senhor deu para o seu filho. Que o Senhor possa ser também, ó Deus querido, pelos pedidos que não foram mencionados. Tu conheces o nosso coração, Tu sabes de tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes, e por isso, nesse momento, em oração, queremos depositar, colocar as nossas vidas nas Tuas mãos, porque o Senhor sempre terá o melhor para cada um de nós. Cuida das nossas famílias, cuida das pessoas que estão próximas de nós. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, é um grande prazer estar aqui com vocês nesta noite, uma noite de inverno. Hoje, para quem não se atenta a alguns fatos, foi o dia mais curto do ano, onde o sol demorou a sair e onde o poente veio rapidinho. Em alguns lugares, às vezes, só tem luz 7 horas por dia, 6 horas. Mas, mediante esse frio, esse tempo, você escolheu estar aqui na casa de Deus. Talvez, ou com certeza, o melhor lugar para estarmos aqui. Eu começo nessa noite agradecendo também o convite da Permicéria, do irmão Roberto. Eu agradeço muito e gostaria de mais vezes estar aqui. Porém, alguns compromissos em Santo Amaro nos tornam mais presentes, né? E decidi servir ao meu Senhor aonde houver um chamado, né? Então, eu agradeço o convite. Se eu fosse por mim mesmo, eu ficava quietinho em casa, né? Mas a gente tem que servir ao Senhor, fazer a palavra dele ser lida, ser estudada, ser compreendida, né? Nessa noite eu trago aos irmãos a mensagem em Lucas 15, a parábola do filho pródigo. Para a gente entender o que é a parábola, Jesus ele contava algumas histórias no seguinte contexto: ensinando. Ele causava grande impacto, ele causava a atenção das pessoas, contando algumas coisas de uma maneira mais impactante que despertasse a atenção das pessoas. Se fosse nos tempos de hoje, seria... não sei preconceito, mas é um choque à cultura e à realidade daquele momento, né? E aqui no Dr. Lucas ele começa falando assim que em Lucas 15 fala que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: quem é este que recebe os pecadores e come com ele? Nesse minuto eu vou pedir para que você curve a sua fronte. Vamos orar a Deus. Querido Pai que está nos céus, estamos aqui, Senhor, estudando a parábola do filho pródigo. Me abençoe, Senhor. Faça o Espírito Santo sobre mim para que as palavras que saíram da minha boca sejam sua mensagem. Vamos aqui estudar um pouquinho, Senhor, e compreender e tirar lições valiosas disso para nossas vidas. Em nome de Jesus que te peço e agradeço. Amém. A partir daí, no verso 11, vamos continuar lendo. Lembro que são 3 parábolas no capítulo 15, elas são interligadas, e essas parábolas, elas existem em um propósito único, que mais ao fim, depois do estudo, eu vou comentar, né? Então, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a minha parte dos bens, para que me cabe.
e ele lhe repartiu a sua parte. Nesse primeiro momento, a gente pode tirar uma experiência. É o primeiro tópico, a experiência, a exigência. Naquele tempo não era comum um filho chegar no seu pai e falar assim: pai, me dá minha parte da minha herança. Talvez aquele rapaz ele deveria levar um tapa na cara. Falei: que isso? Me respeita. Como você se atreve a chegar a mim e pedir a minha parte? Eu ainda estou vivo, eu ainda sou dono das minhas posses. Mas aqui a Bíblia fala que aquele homem, aquele pai simplesmente concedeu a terça parte para o seu filho. Não perguntou por quê, assim o fez. Olha, como é que a gente pode exigir algo que não temos? Isso nos traz os dias de hoje. O que podemos pedir de Deus? Nada, não merecemos nada. Não somos nem dignos da nossa salvação. Se não fosse a graça que Deus nos deu através da morte de Jesus Cristo na cruz, a gente estava perdido. Jesus, quando estava para ser crucificado, ele foi distanciado de Deus pelo abismo do pecado. E se não fosse pela sua morte para pagar essa questão, estávamos perdidos, porque somos pobres e miseráveis. Então, naquele momento, aquele filho pedindo algo para o seu pai, Jesus, ele narrando essa situação, os fariseus ouvindo, eles ficavam indignados com isso. Ele fala: quem é Jesus para falar isso? Que absurdo! E continuou depois, segundo passo, né? E passados não muitos dias, o filho mais moço, adquirindo tudo o que tinha, pegou o que era seu e partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Aqui vemos mais outro exemplo, a saída, o afastamento da pessoa. Eu posso comparar isso como às vezes nós aqui na igreja, a gente fica chateado, sabe? Olha, a pregação não está legal, o pregador não está me falando nada, eu estou dormindo no banco da igreja, não estou tirando lição, não estou aprendendo nada, estou incomodado com isso. Vou para outra igreja, vou procurar outra igreja, vou para outra igreja onde tem mais gente falando, tem mais pastores famosos, tem mais música que me agrada, e a gente acaba esquecendo que a igreja é o melhor lugar, porque Jesus está aqui conosco. Não vamos para a igreja para procurar espetáculo, vamos para a igreja para procurar a Cristo. E talvez naquele momento, aquele rapaz, ele saiu da sua casa, onde lhe convinha, e foi para o mundo gastar do jeito que queria. Porque outra coisa, outra experiência aqui, viver no pecado, a sua maneira. Ah, irmão, eu não vou à igreja hoje, eu estou cansada, mas eu vou fazer meu culto em casa, tá? Eu vou estar aqui em oração, eu vou estar orando, é do meu jeito. Aqui a gente tinha uma lição, talvez não, sabe por quê? Porque aonde tiver dois ou mais ali orando por mim, ali eu estarei. A nossa igreja é comparada a um hospital. Aqui viemos para cuidar da nossa vida, da nossa alma. Aqui viemos a procurar a Cristo. Essas situações nos fazem pensar, refletir. Eu confesso aos irmãos, porque eu já viajei a alguns lugares, e numa cidadezinha pequenininha lá da Bahia, eu fui numa igrejinha bem pequenininha, tinha 15 pessoas na igreja, e como não tinha um espaço adequado, era um grupinho, dali eu pude ouvir palavras puras, palavras de amor. E eu fico pensando, quantas vezes a gente não procura ir numa igreja grande para ouvir coisas interessantes e esquecemos que o Espírito de Cristo, o Espírito Santo está aqui no nosso grupinho conosco agora. Não há dúvida que os anjos estão aqui sentados entre nós. Nossos olhos não podem ver o céu, o conflito que está tendo nesse exato momento. O inimigo, ele está rondando, ele está louco atrás de alguma vítima, mas o anjo do Senhor nos dá um livramento a todo momento e nos cuida.
continuando aqui, versículo 15. Então ele foi, aliás, antes, e depois de ter consumido todo o seu recurso, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então aqui a gente já começa a ver o troco, a consequência de se afastar da casa do pai, a consequência que é a vida daquele irmão que se perde. Então ele foi e se agregou a um cidadão daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar os seus porcos. Algumas escrituras está escrito apacentar os porcos. Olha, naquela época, para um judeu, apacentar um porco, cuidar de animais imundos, era o pior trabalho que se podia imaginar. Você já pensou? O que te mais irrita? O que mais incomoda você no trabalho ruim? Aquilo que você não quer fazer porque não gosta ou porque é horrível? Mas aquele jovem, ele não viu outra situação. Ele era rico, morava com seu pai, se afastou do seu pai, gastou como quis, porque viveu uma vida no pecado. Quando a gente tem dinheiro, que a gente vai passear, a gente tem muitos amigos. Vamos ali beber uma coisinha, comer uma coisinha, vamos ali se divertir. Eu me lembro que eu tinha um amigo que ele era da igreja de Santo Amaro, e infelizmente ele não era adventista, mas acompanhava o pai, e fizemos boas amizades, e um dia eu descobri que ele gostava de coisas horríveis, de fumar coisas horríveis, de cheirar coisas horríveis e beber coisas horríveis. E eu olhando para aquele rapaz, eu falei, você só tem 18 anos, já está se entregando nessa vida? Isso daí é fim de carreira, meu amigo. Você está com 18 anos, para com isso. É legal, o momento que você não curte, fala. Eu não. Porque eu não gostava do cheiro do cigarro dos outros, por que eu ia fumar? E eu conversando com aquele rapaz, eu fui levar a situação para o pai dele, e o pai dele falou assim, teu amigo falou que você está bebendo e fumando, é verdade? Eu falei, não, pai, ele está mentindo, não sou eu, não faço isso não, pai, você vai acreditar em quem? Em mim ou nele? Para mim aquilo foi, uma traição no parto. Eu decidi me afastar e infelizmente esse rapaz se perdeu. Eu poderia ter feito algo ao contrário, mas não cabe a mim a convencer ele pela salvação. A gente leva a verdade, o Espírito Santo convence. Ele tem que se entregar. Se Jesus pegasse as pessoas pelo braço, não tinha mais ninguém fora da igreja, né? E a gente tem um livre-arbítrio. Então, gastando tudo que não tinha, tudo que tinha, viveu uma experiência ruim, confiou em homens, conheceu amigos, fez amizades, mas no fim, quando o seu dinheiro acabou, simplesmente ele foi jogado aos porcos, porque não me interessava, não me convia. Posso fazer outro exemplo? No tempo de Noé, construindo a arca. Imagina você, chegava naquele momento lá de entrar na arca, pelo tempo não tinha não tinha cabine de primeira classe, não tinha salão de refeição, não tinha um banheiro, tinha um monte de animal lá, talvez muitos animais lá que nem cheiravam bem, faziam suas necessidades ali. Mas se a gente analisar profundamente isso, o que a gente vai pensar? Que do lado de fora a água estava cobrindo, todo mundo estava morrendo. E quem estava dentro da arca de Noé não estava salvo? Talvez da melhor maneira não, mas estava salvo. E às vezes nas pequenas coisas a gente não se atenta. Versículo 16. Então veio, nos 17. Então caindo lhe disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e aqui eu morto de fome? Levantei-me e irei para ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti diante do céu, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Isso daí o filho pensando. Aqui a gente tira outra lição: o reconhecimento do pecado. Irmãos, não há ninguém que foi tão longe que não possa voltar.
Amém. Não há ninguém que se afastou tanto de Deus que não possa se voltar. Porque o caminho estreito, ele é complicado, mas ele leva a Cristo. Na sua profundidade e altura. Você pode mergulhar o mais profundo que for no oceano, mas você pode voltar. Infeliz aquele que reconhece o seu erro, reconhece o seu estado e condição e pensa consigo mesmo. E essa situação de reconhecimento, ele provém de Deus, porque Deus nos ama tanto que nos redime e nos escuta. O amor dele faz aceitar o nosso arrependimento. Se não fosse isso, não tinha mais jeito. Então levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ainda longe quando o pai o avistou, e compadeceu dele, correndo, e o abraçou e o beijou. Naquele tempo, nenhum pai, nenhum servo corria para falar com ninguém. Eles andavam, não tinham pressa. Pelo contrário, as pessoas que tinham que procurar, aquele senhor rico, olhando ao distante, vendo seu filho voltando, sai em direção a ele. Isso daí, para os fariseus naquela época, impactava muito eles, porque eles não tinham costume de correr atrás de ninguém, pelo contrário. Mas aquele pai, cheio de amor, vendo seu filho chegando, ele não pensou duas vezes. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu, diante de ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse a teus servos: trazei-o depressa, e tragam a melhor roupa, e vistam, e ponha-lhe um anel no dedo, e sandálias aos seus pés. Aqui a Bíblia narra, Jesus conta, ao falar isso daqui, anel e sandálias, porque era reconhecido como o maior dos seus servos. Então aqui, mais uma vez, a gente vê o amor que o pai tem pelo seu filho, de redimi-lo. Ele podia ter brigado e falado assim: eu não dividi, você não pegou o seu dinheiro, você não foi viver a sua vida, o que você está fazendo aqui de volta? Ele fez quebrar a cultura, ele insultou o seu pai, pedindo a sua parte na sua herança, e mesmo assim ele aparece de volta. Ora, não é o dinheiro, querido irmãos, aqui a situação, é o reconhecimento, é haver um filho se humilhando e um pai aceitando. É como um pecador se arrependendo e Deus nos recebendo. O pior momento da vida daquele menino, ele foi vivido, ele teve uma experiência. Ele trocou um banquete com Jesus para comer com os porcos. Se vendemos por tão pouco, né? Como aquele rapaz pôde deixar de ser o príncipe de Deus, o príncipe dos céus, para ser um servo do mundo. Às vezes a gente começa a refletir e entender que se vendemos por tão pouco, a gente se incomoda às vezes com a palavra ruim na igreja, se incomoda com o irmão do lado que fala da nossa vida. Às vezes a gente se injuria e fala assim: não vou mais ali naquela igreja. A gente larga de mão de receber um banquete celestial, porque as nossas moradas estão prontas. Jesus está lá de braços abertos para nos receber. Ao invés disso, deixamos isso tudo de lado para ter uma experiência com o mundo, uma experiência que não nos interessa. Mas seguindo aqui, no verso 23, trazei também e matai um novilho cevado, e comemos e regozijamos juntos, porque esse meu filho, que estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começam a festejar. Olha, aqui a gente já vê a situação de um pai grato porque recebera o seu filho. Quando a gente lê aqui na Bíblia que traga um novilho cevado, quer dizer que é o melhor, é o sem defeito,
ao mais gordo, ao mais suculento, porque tinha tanta felicidade no coração do pai, que falou: meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de assistir uma série na TV, The Chosen, que fala da vida de Jesus, exatamente como ele falava naquele tempo, naquelas parábolas. Os fariseus se coçavam todos, aquilo irritava eles, porque Jesus conta essas parábolas com tanta propriedade, com tanto ensinamento, que através do tempo nos chega hoje e pensamos do mesmo jeito. Lá em casa somos em 3. Quem tem filho aqui, não sei se já ouviu: pai, quem é o seu filho predileto? Quem você gosta mais? Eu já fazia essas perguntas para minha mãe, meus irmãos faziam, todo mundo faz. Por quê? Às vezes no aniversário de um, você tem 3, você dá um presente melhor para um, e o outro já se sente ofendido e fala que não gosta de mim. Mas aquele pai, ele não pensou 2 vezes e ele fez a melhor festa para receber aquele filho. Foi uma coisa linda, maravilhosa. Aqui está o caso. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, se aproximava da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Aqui a gente entende Jesus explicando aqui exatamente os que os fariseus e os mestres da lei faziam. Eles achavam que a ele foi dado conhecimento, somente eles tinham o direito de festejar. Quão pouco e pobres somos de pensamento em ver aqui que Jesus está falando que há mais alegria no céu em receber um pecador perdido do que 99 justos sentados no banco de uma igreja. O banco da igreja não salva. O que nos salva é o arrependimento. E feliz é aquele que reconhece que é pecador. Porque se ele não reconhecer, como podemos pedir perdão a Cristo? Como a gente pode receber a sua graça se a gente não se sente como pecador? Queridos, o papel que demonstra aqui, eles nos trazem umas verdades. Antes das parábolas do filho pródigo, a gente vê a parábola da ovelha perdida e a parábola da dracma perdida. A parábola da ovelha perdida é aquele que sai para procurar uma perdida e deixa as 99 no deserto. E aqui na dracma perdida é uma questão importante, porque naquele tempo uma dracma referia a um dia de trabalho, e aquelas mulheres que tinham aquele seu dinheiro, para elas era importante. Na ovelha perdida a gente vê a situação fora da igreja, fora de casa, buscar aquele que está perdido. Eu não sei quantos aqui conhecem algum irmão que se afastou, está perdido. O que podemos fazer para trazer aquele irmão de volta? A dracma perdida é aquele irmão que está aqui dentro da igreja e está perdido. E às vezes a gente não olha para o lado para procurar. Irmão, você precisa de ajuda? Você precisa ser achado, resgatado? E no contexto, quando Jesus falou da parábola do filho pródigo, ele fala das 2 coisas. O filho mais velho representa os fariseus. O papel dele aqui era contra seu irmão. E por acaso não tinha amor ele ao irmão dele? E se fosse ele quem tomasse conta daquela casa, ele teria recebido o seu irmão? Se fosse nós que tivéssemos caído em desgraça, que batemos a porta da igreja, talvez seria o pastor: não, você não pode mais entrar aqui, você aprontou.
Você foi excluído. Com muito amor e compaixão, é um recomeço. E não pode ser de uma hora para outra. Mas o papel daquele pai foi conciliar os irmãos. Aqui lemos, mas ele respondeu ainda ao filho indagando, né? Mas respondeu ao seu pai: por anos te servi, mas nunca transgredi uma ordem sua e nunca lhe dei um grito. Nunca recebi um cabrito para sequer ser celebrado com os meus amigos. Vindo, porém, esses ao teu filho, lhe desperdiçou os teus bens e as suas meretrizes, e o mandaste trazer um novilho cevado. O filho não entendia por quê. Talvez aqui a lição mais importante, queridos. Eu confesso aos irmãos que eu nunca tive uma vida reta e certa. Por um certo tempo, todo mundo tem as suas quedas. E quando pequeno eu ouvia falar de Jesus, eu ouvia todas as parábolas, todas as histórias de Jesus falando. E às vezes falta um pouquinho de vontade, de graça. E eu decidi seguir exatamente o caminho que o filho pródigo seguiu. Mas antes de cair em desgraça, queridos, eu comecei a refletir na minha vida. Eu comecei a pensar. Porque minha mãe falava assim para mim. Ela me deu um filme, não sei quantos assistiram aqui, A Última Batalha, que ninguém foi tão longe que não possa voltar. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu saí pela porta da frente, e pela porta da frente eu voltei. Eu não queria que a minha vida caísse em desgraça para eu acordar. Jesus, na sua incrível sabedoria, nos contando a isso, ele também dá a resposta. E o profeta Isaías 44, ele fala que é o seguinte: desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu os remi. Isso nunca saiu da minha mente, nunca saiu da minha cabeça. Então o pai lhe respondeu: meu filho, tu és sempre estar comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A última lição que a gente lê aqui é a hora de acordar. É a hora de reconhecer em Cristo a salvação. É hora de receber graça. Ela nos é oferecida. Eu termino aqui a noite perguntando para você: você entendeu essa parábola? Que é o amor misericordioso de Cristo, de Deus por nós, que faz Ele estender a mão? Nesta noite, queridos, que possamos pensar e refletir que Jesus tem um plano especial nas nossas vidas. Amém. Que jamais devemos deixar de ser príncipe de Deus para ser servo do mundo. E eu agradeço a Deus por estar aqui e, mediante a tantos ensinamentos, o que nos faz pensar e refletir. Quando Ele nos chamar pelo nome e perguntar, devemos responder: eis-me aqui. Amém. Que Deus possa estar com você nesta noite, acompanhando a sua vida, lhe concedendo um perdão. Vamos ficar de pé para orar a Cristo. Querido Pai que estás nos céus, louvamos e agradecemos, Paizinho amado, pelos teus ensinamentos, por essas parábolas que nos diz a respeito, Senhor. Que os ensinamentos de Jesus nos traz até hoje esse entendimento, que possamos aceitar a Ti como nosso Salvador, que possamos reconhecer o nosso estado, Senhor, pecaminoso, e Te pedimos, Senhor, nos perdoe, nos cura, nos dê o livramento, Senhor. Pela Tua graça que foi estendida a nós, Senhor, pela salvação que Jesus deu na cruz por nós,
E que possamos, Senhor, ser perseverantes, que possamos lutar, que possamos vencer o mal, que nessa maratona, Senhor, no final de tudo isso, o Senhor está de braços abertos a nos receber, como este pai recebeu o seu filho, que estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Cuida de nós, Senhor, nos ajuda a ser forte e firme na sua fé, e que possamos a crescer espiritualmente a cada dia. Nos leve em paz e em segurança aos nossos lares, para que possamos, Senhor, tomar nossas rotinas, que possamos trabalhar, estudar, mas, acima de tudo, não esquecer que existe um paizinho amado nos esperando. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Está sempre com seus braços abertos. Vamos sair cantando o hino Permaneça em Mim. E eu vou pedir para o Esdras ficar ali à porta para cumprimentar os irmãos. E nós temos um novo encontro, hein? Sábado, 8:45, tá? Que possamos fazer planos para estarmos cedos aqui na igreja, para recebermos as bênçãos de Deus. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo